Vocês já ouviram falar do mito de Orfeu e Eurídice? Bom, bem resumidamente, se trata de uma história de amor. Orfeu e Eurídice sempre tiveram muito amor, muita troca. Em determinado momento da vida, eles resolvem se casar e antes do casamento, Eurídice é mordida por uma cobra venenosa e vem a falecer. Orfeu não se conforma. Passa dias em profunda tristeza até que decide ir até as profundezas do mundo dos mortos tentar trazer de volta sua amada. Ele então conversa com Hades e Perséfones, toca uma música como só ele conseguia tocar e todos ficam comovidos com aquilo tudo. Hades então aceita a proposta de trazer Eurídice de volta à vida, mas com uma condição: que ele não olhasse para ela até que eles chegassem no mundo superior. Orfeu aceita, mas desconfiando de Hades, não resiste à tentação e olha para sua amada para conferir se ela o seguia. Ela então é mandada para o mundo dos mortos, onde passaria a eternidade. Esse não é um mito completo. Eu sugiro que vocês pesquisem a respeito porque é muito interessante. Mas por algum motivo, Orfeu e Eurídice são citados no filme Retrato de uma Jovem em Chamas, de 2019, dirigido por Céline Sciamma. E faz muito sentido a menção. Afinal, qual a importância de um olhar? Qual seria o preço da observação? O filme se passa no século XVIII e conta a história de amor entre duas jovens. Isso por si só já gera conflito, porque afinal estamos falando de um tempo extremamente conservador, especialmente no que se diz respeito às mulheres. A trama então acompanha alguns dias da vida de duas personagens. Uma é pintora, virtuosa, independente, contratada para fazer um retrato de uma mulher sem que ela saiba que está sendo pintada. A outra é justamente essa mulher, que por sinal está prometida a se casar com um milanês contra sua vontade. Essa segunda é extremamente sagaz e até ousada, entretanto se sente presa e limitada. Temos a nossa história. O filme logo de cara chama atenção na parte visual, pois cada cena parece representar uma obra de arte diferente. A diretora brinca muito com o fogo e com os contrastes, e assim como observar uma chama, essa experiência passa a ser hipnotizante. Uma das dinâmicas mais interessantes do enredo envolve a ideia de fazer um retrato com base na memória. E como sabemos, nossa memória é maleável, ou seja, é possível que a memória sofra alterações sobre a influência das emoções humanas. E é em cima desse atrito entre memória afetiva e imagem que o filme resolve brincar. Mas além de todas as alegorias filosóficas, o que ocorre nesse longa é um estudo sobre o olhar. Abre aspas. Detenham-se para me olhar. Observem as minhas mãos, a minha silhueta. Fecha aspas. Essa é uma das frases faladas por uma de nossas protagonistas que serve como introdução do que está por vir. O olhar vem antes das boas-vindas, antes do desenvolvimento, antes do desejo e justamente por isso ele serve como pano de fundo para se contar essa história. Uma história de mulheres longe dos olhares masculinos contra os fetiches masculinos. Inclusive, eu li um texto da escritora Thaís Campolina em que ela diz o seguinte: apesar do casamento que espera Louise, esse é um filme que expõe uma série de trocas, situações e eventos cotidianos que acontecem quando ninguém de fora está olhando, sendo esse ninguém de fora homens ou mulheres que defendem os interesses deles. O interessante dessa reflexão da Thaís é que ela demonstra que Céline Sciamma cria uma história de amor longe dos olhares de quem pudesse, de alguma forma, interferir nisso tudo. Então, como no mito de Orfeu e Eurídice, o olhar passa a ter um preço, e no caso desse filme, o preço está em forma de receio, culpa e julgamentos de terceiros. E mesmo que não evidente, existe sim um machismo agindo na relação delas. Mas essa ameaça sequer precisa ter uma personificação. Sabe o filme Dunkirk, do Christopher Nolan, em que os soldados estão sendo cercados por nazistas enquanto eles aguardam algum resgate vindo da praia, mas em tela jamais é mostrado um nazista sequer? Não é mostrado porque não é preciso. Afinal, a ideia de um inimigo invisível é muito mais aterrorizante. Assim também funciona em Retrato de uma Jovem em Chamas. O patriarcado atinge as protagonistas, mesmo que indiretamente. Aliás, assim também funciona a vida real, né? O que eu interpreto dessa escolha consciente da diretora é que os olhares do público devem se voltar para o que realmente importa, isto é, o amor entre elas. E com isso, a câmera participa do sentimento gradativo sendo criado entre as personagens. E quando finalmente temos a relação consolidada,
ela resolve ostentar a química e a intimidade desse amor proibido e, é claro, sem nunca apelar para o que está previsto no fetiche masculino, como muitos filmes preferem fazer. Deixo registrada a minha recomendação desse filme, que é simples, mas que, embora se trate de uma história do século XVIII, traz à tona muitas reflexões que são pautas ainda nos dias de hoje. Talvez tenha sido uma das experiências cinematográficas mais intimistas que eu já tive e, sem dúvidas, merece ser visto. Muito obrigado por escutarem o episódio piloto. Até a próxima.